E aí aplicou ao Alexandre a Lei Magnitsky, por enquanto só ao Alexandre. O Eduardo está lutando para que seja para mais gente, para todos os ministros, mas aí falaram a ele, concentre em Alexandre. Como se atacar Alexandre apenas com a Lei Magnitsky, por hora, fosse deixar os outros ministros tranquilos. Essa gente não sabe com quem está lidando. O que é mesmo a Lei Magnitsky? É uma lei de controle de ativos. Nós vamos ver aqui, tem alguns dados aqui, nós vamos falar. Né? Um absurdo que já virou um escândalo internacional. A Anistia Internacional já se manifestou. Já ficou claro que se trata de uma agressão infundada, inaceitável. Né? Me lembra aqui uma amiga, né, que o café e cafeína, produtos importantes para as colas, por exemplo, né? Coca-Cola, Pepsi, Cola, também, né? Então eles vão, né, cuidar do cafezinho ali, não só, né, do cafezinho, mas também da questão industrial. Agora, voltando aqui, nunca isso aconteceu com o Brasil, desse modo. Em 1964, quando se deu o golpe, tinha a Operação Brother Sun. Os Estados Unidos estavam preparados para intervir no Brasil se o João Goulart resistisse. Estava tudo armado. Não foi necessário. Mas nem naquele caso o Brasil recebeu qualquer forma de ultimato. Até porque tem os golpistas aqui, né? Tem agora também. Mas veio o ultimato. Vamos lá, o que a gente tem? E que está deixando os nossos bolsonaristas, meu Deus, eles estão... Olha, vai lá. O governo dos Estados Unidos, Reinaldo, aplicou a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano. Segundo a Casa Branca, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Autoridades acusaram o magistrado de realizar uma caça às bruxas, praticar censura e também violar os direitos humanos. Que é um absurdo absoluto, né? Já há manifestações dizendo isso simplesmente não aconteceu, e obviamente não aconteceu. Vamos ver a extensão da Lei Magnitsky, em tese, não, se Alexandre não pode ter conta num banco, não poderia, que tem relação com os Estados Unidos. Enfim, né? Isso ainda, esse contorno não está muito claro. Agora é claro, evidente que é uma lei absurda, né? Agora, bens nos Estados Unidos não tem. Vamos lá. O ministro não tem bens nem investimentos nos Estados Unidos. Informações do jornal Valor Econômico. De acordo com aliados, o ministro diz que a punição não vai mudar nada para ele. As sanções previstas na Lei Magnitsky resultam no bloqueio de todos os bens e interesses em bens sob jurisdição dos Estados Unidos. Qualquer instituição financeira que opere sob leis americanas, como você disse, ou tenha relações bancárias com os Estados Unidos, é obrigada a respeitar a punição, que inclui bancos internacionais, operadoras de cartões de crédito e serviços digitais. Isso, ele recebe o salário pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, evidentemente, tem relação com os Estados Unidos. Vamos ver a extensão disso, né? Eu estou lamentando porque o Alexandre tinha um rancho ali perto de Yellowstone, ali no Wyoming, né? E ele tinha me convidado já para passar as férias lá. Eu falei, tudo bem, desde que seja no verão, né? Porque eu não vou em lugar que tem neve, que eu não preciso disso. Eu já estou com ódio desse clima que está aqui. Já está quase. Né? Que é um absurdo total, que mexe com o meu humor, né? Me deixa meio mal-humorado. Mentira. Agora, ruim né? Ruim. Nossa, ruim. Muito né? ruim. E aí tinha já combinado, não vai dar mais para fazer. Reação do STF, vai lá. Ministros do Supremo preparam falas institucionais para a sessão que vai marcar a abertura do semestre no Judiciário na próxima sexta-feira, em relação exatamente às sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. As falas devem ser feitas pelo próprio Moraes e pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, segundo informações do Globo, que apurou junto a integrantes do tribunal. Ministros avaliam que a reação precisa ter um tom institucional, em defesa da independência do Judiciário brasileiro e da soberania nacional. Não vai adiantar.
Entende? Exceção feita, eu não posso falar, por nenhum ministro, né, na verdade. Embora tenha me convidado para ir para a corte já várias vezes, Lucas, mas eu tenho resistido. Sim. Paga pouco, na verdade. Quando a gente pega o salário líquido, não vale a pena. Não posso falar pelos ministros, mas eu tenho certeza de que 7 outros ministros certamente estão solidários a Alexandre. Solidários com Alexandre. Eu não sei o André Mendonça, porque eu nunca vi ele se posicionar contra um desejo de Bolsonaro. Nunes Marques, uma vez ou outra, até contrariou, mas também nesse caso não sei, né? Não sei se é do tipo que vai ficar com vontade de visitar a Times Square para fazer selfie, né? Com um monte de gente fazendo chifrinho atrás, assim, né? Com aqueles painéis luminosos lá, né? E aqueles restaurantes horrorosos que tem em toda aquela praça. Não sei. E Fux, porque eu nunca sei o que se passa por baixo daquela cabeleira, né? Agora, os outros, eu tenho certeza de que estarão solidários com o Alexandre. Muda alguma coisa? Veremos, né? Mas, atenção. Vocês se lembram que outro dia o Ratinho, falando na XP, né? O Ratinho falou: não, isso daí que está contra o Brasil. Olha como o Ratinho estava errado. Ê, Ratinho! Aliás, Ratinho, se um dia virasse presidente nos Estados Unidos, precisaria ver que nome, né? Eles não podia fazer a tradução, né? Porque senão fica o presidente Little Mouse, não vai ser o quê, né? Então. Ficaria estranho, não é? Teria que ver, né? Mr. Júnior. O Ratinho dizer, não, porque esse negócio não tem nada a ver com o Bolsonaro, é porque o Lula falou dos BRICS, desdolarização. Se fosse isso, tava tarifa de 50% para tudo. Né, Ratinho? E aí você diz, não é época de Bolsonaro. O Eduardo falou, sim. Como não é? É época de Bolsonaro. É porque nós somos os fortões do bairro Peixoto. É porque a gente manda na Casa Branca. A gente tá lá. E o Eduardo... olha, dessa vez ele falou que Deus abençoe o Brasil, mas certamente teve que Deus abençoe a América também, né? Do que ele está falando? Faz a cabeça aí do ar, vai. O deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou a medida como um marco histórico. Para ele, a decisão representa o início de uma resposta global contra o que ele chama de abusos de autoridade cometidos no Brasil. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Bom, Lucas. Eita, vai bem. Calma. Estava achando que... Não. Amém. E vocês veem que vem América First, né? Que Deus abençoe a América, sobretudo. Né? Tá aí, é só o começo. Aí o Nepo Baby da ditadura, o Paulo Figueiredo, né? Que tem que aguentar Nepo Baby da ditadura também.
Né? Ele disse, não, agora vamos para a Europa também, vamos sancionar a Europa também, e não sei o que e tal. Né? E a gente já viu que não está de fácil. Sim, o Alexandre é o principal alvo. Agora, imaginar que o Alexandre ficará isolado por isso. Aliás, vou começar aqui. O ministro não me pediu, mas vou começar. Pix para Alexandre de Moraes. Mas aí Pix para ver que banco vai dar. Não, vamos pegar dinheiro vivo para Alexandre de Moraes. Pronto, a gente vai. Vamos resgatar a campanha Ouro para o Brasil. Vamos a dinheiro para Alexandre, para sustentar o defensor da democracia. Virou, acabou se tornando símbolo. Tanto quanto os tiranos dizem que ele é uma ameaça ditatorial, na verdade, os democratas reconhecem que ele se transformou num símbolo da democracia e da defesa dos valores democráticos. Aquele colunismo assim, o Alexandre também exagerou, olha o que aconteceu. O que foi? O tio Bedel chegou, tio Sam chegou e falou, menino mau não se comportou. Vai ter gente assim, não quero ser menino mau também, vai que eles me sancionem. Aí esse mesmo Eduardo não é vingança. Quero justiça, não vingança. Acha para mim o vídeo aí que ele falou de terra arrasada na entrevista à CNN e ele disse que pelo menos se sente vingado. Ele nem sabe o que ele fala. Avise para mim assim que o vídeo estiver pronto, que a gente tem esse vídeo aí, né? Aí ele está dizendo agora, não é vingança, não é vingança. Não é vingança? Não é vingança? É vingança. Ele avisou que era vingança. Como não é vingança? Sim. Não, eu quero justiça, e a justiça vai chegar. Eu gosto assim, que sendo Eduardo, ele só entende uma linguagem que é da ameaça, da truculência. É o ambiente que ele vive, é como ele entende o Brasil. É o mesmo cara que ameaçou o Supremo ainda em 2018, antes da eleição. Como é que é? Para fechar o Supremo, basta um soldado e um cabo, não precisa nem de um jipe. Não é isso? É o mesmo cara. Se eu prender, perguntava então, se a gente prender Gilmar Mendes, quem é que vai ligar? Não é isso? Então é vingança, sempre é. Falou na CNN, entrevista, isso aí. Fala, Eduardo, é vingança ou não é? Hein, Valentão? Fala aí. Se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Vocês diriam, meninos, que se trata de uma vingança? Não é vingança. E o Steve Bannon, o fascista, o bandido, foi preso por ter roubado dinheiro, né? Aquele que faz saudação nazista, aliás, fez saudação nazista perto do Eduardo, junto com o Eduardo. Recebeu a alternativa para a Alemanha, o Eduardo estava junto, ele fez saudação nazista. A gente tem vídeo aí, não precisa nem, se der, coloca agora, se não der, não precisa. Mas a gente tem aí, vamos colocar ainda. Aí ele disse, toma essa, Moraes, a punição finalmente chegou para Lúcifer. Né? Marco Rubio falou o quê? Vamos pro negrito aí. O presidente Donald Trump e o Departamento do Tesouro sancionaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Programa de Sanções Global Magnitsky, por graves violações de direitos humanos. Que este seja um aviso para aqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas. As togas judiciais não podem protegê-los. Olha só o tom de ameaça, né? E o Eduardo, muito sabujo, né, como ele adora falar de joelhos. Nós, brasileiros, jamais esqueceremos esta situação, falando para o Marco Rubio, secretário Marco Rubio e presidente Donald Trump. Este é um passo crucial para restaurar a liberdade e a democracia no Brasil. Que, como vocês sabem, a liberdade e a democracia no Brasil, nossa, elas estão sendo muito ameaçadas.
E como eu digo que eles encontraram aqui elite mequetrefe michuruca, né? Bando de pé rapado ideológico, que não sabe nada, que não leu nada, que não estudou nada. Nós vimos ontem por aquela fala do senador Amin, né, Esperidião Amin, tentando citar Max Weber, aquela coisa horrorosa, uma gente ignorante que não sabe nada. Né? Aí o Sóstenes, eles estão achando que eles vão obter dividendos, né? Vamos para o negrito aí, vamos até os Estados Unidos fizeram com força, vai lá. Ele rasgou a Constituição, pisou no devido processo legal, calou brasileiros, censurou jornalistas, prendeu sem crime. O Senado foi omisso, fingiu que não viu, mas ele não parou. Atacou também direitos humanos de cidadãos americanos, feriu a liberdade de expressão além das nossas fronteiras e o que o Senado brasileiro não teve coragem de fazer, os Estados Unidos fizeram com força. Isso, até porque o Eduardo está pedindo punição também para já pediu para o Mota e para o Alcolumbre, né? E aí veio o Carlos, né? Eu não tinha visto o Carlos, deixa eu ver. É complicado. O Carlos Bolsonaro, olha só. Em momentos de grave tensão institucional, é comum ouvir vozes afirmarem que a liberdade só para... Atenção, com os verbos de sentido, não põe o infinitivo no plural, não, tá? Ouvir vozes afirmarem que a liberdade deve ser relativizada em nome da estabilidade econômica. Trata-se de uma falácia perigosa. A história é clara ao demonstrar que onde não há liberdade, o que prospera não é uma economia saudável, mas sim um sistema controlado, centralizador e seletivo. Um regime. Nem sentido faz. Né? Mas, na verdade, você tem experiência nisso, né? Porque o seu papai, em nome da economia, ele queria empurrar milhões para a morte. Você lembra disso, rapaz? Hein? O cara que quer ser senador de Santa Catarina, o Esperidião Amin está com medo dele e resolveu ontem puxar o saco do Bolsonaro, né? E a Júlia Zanata, aquela, soltou até fogos de artifício para comemorar. Que tudo isso fique registrado. No dia em que o Trump sanciona a economia brasileira, essa gente comemorando. Não, o Trump não encontrou esse lixo em lugar nenhum do mundo, ele só encontrou aqui.